Olá pessoal, meu nome é Adriano Ramon Lani, sou acadêmico do quinto semestre do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet do IFMT. E essa apresentação é uma atividade avaliativa da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis, tá? Então aqui eu já estou com o Android Studio aberto. Nós estamos utilizando o framework Flutter e a linguagem Dart para desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, tá? Então vou explicar para vocês aqui como que foram estruturados os arquivos. Aqui do lado direito nós temos o emulador, né, do celular, apresentando a interface do usuário, tá bom? Então eu optei em criar aqui duas pastas, uma pasta chamada database, onde estão dois arquivos, o arquivo database.dart e o arquivo tarefas.dal, tá? Que são arquivos que vão manipular os dados. O primeiro arquivo, que é o arquivo database, ele vai fazer o que? Ele vai criar o banco de dados e a tabela, né? Então aqui através do comando aqui onCreate, ele cria a tabela tarefas, e essa tabela ela é composta por três campos. Nós temos o campo ID, que ele é um número inteiro e é a chave primária dessa tabela. E também ele é autoincrementável. Nós temos o outro campo que é o título, que é do tipo texto, e nós temos o campo created, que também é do tipo texto. Esse campo é como se fosse um carimbo de data e hora, tá? Ele registra a data e o horário que a tarefa foi criada, foi gerada. Então, basicamente, essas são as funções do arquivo database. Aqui nós temos a importação das dependências, né? Nós temos a importação do async, que é o assíncrono, né? Como a gente está trabalhando com dados, há essa necessidade. Nós estamos importando também o ASCII-Flight, que é o banco de dados, e o PET, que é o caminho para acessar o banco de dados. No arquivo tarefas DAO, ele traz toda a estrutura do Data Access Object, que é a classe responsável por conversar com o banco de dados. Então aqui estão as funções que vão fazer as inserções no banco de dados, que vão listar as informações gravadas na tabela tarefas, tá bom? Então, a gente isola da parte do usuário, né? Esse arquivo é responsável por manipular os dados, né? Gravar a possibilidade de a gente incluir a exclusão depois, tá? Nessa tarefa a gente só incluiu a inclusão. E nós temos aqui a outra pasta criada que são as screens, as telas, né? Então basicamente são duas telas, a tela main, que é a tela inicial, tá? Da aplicação, que é essa tela que está em exibição aqui no emulador. E nós temos a outra tela que é a tela formulário. Como a proposta da atividade era um campo único, um campo simples, né? O formulário ele vai ter um campo só. Então, para acessar o formulário, como que funciona aqui na aplicação? A gente usou o design do Scaffold, né? Aquele design padrão aí de aplicações, onde nós temos aqui o título, as tarefas listadas, e nós temos um botão, né? Ao clicar no botão, ele vai abrir o formulário para inserção da tarefa. Então deixa eu abrir aqui o formulário para explicar o código. Bom, a gente está aqui no arquivo formulário, né? E onde a gente insere uma nova tarefa. A tabela criada no banco de dados ela tem três campos: o ID, né, que gera automaticamente, é autoincrementável; o título, que esse o usuário vai fazer o input; e o created é o carimbo de tempo e hora, que é gerado pelo próprio sistema, tá bom? Então aqui nós temos o código do formulário. Ele também tem algumas mensagens que vai exibir
caso o usuário não inclua nada, né? Então aqui já no test field, aqui no campo, olha só, ele exibe título da tarefa, que está aqui. Na verdade é um label test, é um rótulo, tá? Se eu clicar no botão sem adicionar nada, ele vai exibir aqui uma mensagem alertando o usuário que ele tem que digitar o que precisa fazer, a tarefa. Ó. Eu vou clicar aqui em adicionar, sem digitar nada, ó, e ele adicionou aqui embaixo, ó, nesse campo, desculpa, ele adicionou aqui ó, no snack bar, por favor digite um título. Vou clicar aqui novamente para exibir. Olha só, por favor digite um título. Então está alertando, né, o usuário que não foi digitado nada. Então vamos digitar aqui uma tarefa para registro. Eu ainda não habilitei o teclado aqui para o português brasileiro, então ele não está aceitando aqui o cedilha nem a acentuação, tá? Isso aqui tem que ser resolvido depois. Bom, criei aqui a tarefa, vou clicar em adicionar e ela vem aqui para o final da lista, tá? Ficou um pouquinho extenso porque eu fui inserindo tarefas e testando, mas enfim, a aplicação ela funciona, tá? Então, adicionada a tarefa gravar a apresentação da atividade, né? Criado em a data, aqui o formato da data está no formato americano, né? Que ele traz o ano primeiro, né? Então aqui criado em 6 de maio de 2026 às 18h21, né? Então quem faz isso aqui é o arquivo main, que vai trazer aqui essas informações. Deixa eu abrir ele aqui, está aqui, ó. Então o arquivo main, como eu disse anteriormente, ele que monta essa tela aqui para o usuário, a interface do usuário. Aqui são os pacotes que são importados, o Material Dart, que é o pacote aí para o Android, está importando tarefas DAO, né, que são as funções lá do banco de dados, de inserir, de atualizar, e o formulário Dart também, que é acessado quando a gente clica no botão aqui. Nós temos aqui o título gerenciador de tarefas, que é exibido aqui, né, no modelo Scaffold. Outra coisa também que foi criado a classe com o método stateless widget na parte aqui do título, porque ele é estático, mas no corpo ele é o stateful widget, porque ele sofre atualizações, ele não é estático. Então os dados são atualizados aí a partir do input do usuário. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Ele também vai exibir, caso não tenha nenhuma tarefa cadastrada na tela inicial do aplicativo, né, o texto nenhuma tarefa encontrada. Como aqui eu já fiz alguns testes, inputei, ele já não vai exibir esse texto, tá? O Floating Action Button é esse botão aqui, né, que acessa o formulário ao ser pressionado e ele encaminha para o formulário. E o método usado aqui é o método POP, tá? Para direcionar para a próxima tela, para outro arquivo. Então, basicamente, esse aqui é o arquivo main, né? A tela dele. E é isso, pessoal. Obrigado.